Começando com a palavra de oração. Opa, alguém está entrando aqui. Vamos lá. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos por esta grande oportunidade. Por que grande? Porque servimos a um Deus grande. Temos lutas que também são grandes, temos dificuldades que são grandes, mas temos um Deus que é grande para nos dar grandes vitórias. Apresentamos as nossas vidas aos teus cuidados. Pedimos a ti o perdão dos nossos pecados. Pedimos que teu Espírito Santo nos guie, nos fale, nos oriente, nos ministre de uma maneira muito especial nesta noite. Por que especial? Porque nós servimos um Deus que faz coisas especiais. Abra nossa mente, abra nossos corações, para recebermos o poder, a plenitude da tua santa palavra. Muito obrigado. Abençoe os meus irmãos ou irmãs que não poderão estar hoje por questões de trabalho, saúde, família, enfim, que teu Espírito possa ajudá-los, guiá-los em tudo que for necessário, para que tudo possa ser colocado nos seus devidos lugares. Muito obrigado. Peço que a tua graça seja sobre nós. O sangue de Cristo derramado para a limpeza e perdão dos nossos pecados. Obrigado, oramos agradecidos no bendito e maravilhoso nome de Jesus. Amém e amém. Irmã Monique, a senhora não vai morrer nunca. A senhora é imortal. Você. A senhora é imortal, irmã Monique. Pastor, olha, semana passada eu não estava. Aconteceu umas situações aí, infelizmente, não deu. Eu estava em oração por todos vocês, inclusive pela senhora. Amém. Quando um aluno não vem, eu redobro a minha oração. Não sou melhor do que ninguém, não, mas é o meu dever diante de Amém. Deus, né? Eu sou sacerdote, né, desta humilde escola e eu falei com Deus, não, o aluno que faltar, ainda que não me dê uma satisfação, ou não explique, eu entendo que tem luta, tem batalha, está lutando, mas Deus está aí na frente da Eu ia vitória. mandar a mensagem para o senhor, acabei que É foi, muita né? correria, eu sei, é muita E cabeça daí. cheia, é Mas depois muita. eu mando uma mensagem para o senhor lá. Fica tranquila que Papai do Céu está no comando de todas as coisas. Amém, Eu amém. passo também um pedaço que você não pode nem imaginar. Tem dia que às vezes estou batalhando, né? A minha saúde não está muito bem, mas glória a Deus, estou batalhando, estou Vi as batalhando. fotos lá da graduação, que lindeza, hein? Vi as fotos Olha, lá. aquele ali foi milagre, meu irmão. E É, eu não estava bem, eu estava bem quebrado da minha saúde. Eu fui ali por sim. milagre. Foi um milagre, É, o pensa. senhor viajou, né? Teve que pegar Viajei, avião, fui a né? São Francisco, de São Francisco foi para Utah, mas Deus é bom. Nos deu É, força, nos deu graça e continuará nos dando, né? todo o Ó, tempo. não é agora que vocês vão se livrar de mim, não, tá, gente? Ah, não, não fala Se isso alguém tá não, não pensando fala que não. papai você vai me levar já, eu pensei, né? Há 24 dias eu pensei que ele ia me levar, né? Eu estou com um probleminha um pouco agora agravado no meu coração, mas tô, agora eu estou tranquilo. Eu tive alguns dias muito chateado, não com Deus, comigo. Sim, 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 é Com Deus eu verdade. nunca fico chateado, comigo eu fico demais. Mas graças a Deus o Espírito Santo me trouxe paz, me trouxe tranquilidade. Aí eu estou batalhando, fazendo a minha parte. O que eu posso fazer, eu faço. O que eu não posso, Deus fará. Amém? Meus irmãos, uma alegria muito grande estar com vocês. Deixa eu dar aqui uns importantes avisos, tá? Para vocês ficarem atualizados. Nós tínhamos projetado a matéria de escatologia durando 3 módulos. Mas eu estive fazendo nos últimos dias uma revisão bem profunda da matéria em conexão à apostila, para não fazer muito pesada, porque em si é uma matéria, entre aspas, pesada. Pesada porque ela é extensa, ela é longa, ela é complexa, ela é difícil. Então eu decidi fazer uma alteração. Ao invés de três, vamos trabalhar apenas com 2 módulos. Ou seja, vamos trabalhar com este mês de junho. A última aula de escatologia vai ser o dia 30 de junho próximo, e não teremos então o módulo 3. No dia 7 de julho, se Deus assim nos permitir, começaremos uma nova matéria, tá? Alguns irmãos estão aí fechando já o curso básico, né? Creio que o irmão Wallison já está na reta final, para não dizer na reta final, mas depois a gente vai acertar direitinho, né, para ver se ele tem alguma pendência por fora, senão a gente vai continuar com a matéria de homilética. Vai ser a próxima matéria, né? Homilética 1, a arte de pregar sermões, certo? Para então depois a gente girar o calendário e começar lá na primeira matéria, certo? Mas eu vou deixar vocês atualizados e informados. Então não teremos
o terceiro módulo de escatologia. Então, teremos aula hoje, teremos a do dia 16, 23, e no dia 30, uma provinha. Então, já na próxima aula, presta atenção, já na próxima aula eu vou dizer exatamente quais são as perguntas do questionário que vocês vão estudar, certo? E dali eu vou tirar 12, apenas 12 ou 10 perguntas. Não vou pedir que vocês estudem 94 perguntas, que é um assassinato, né? É um homicídio, né? É um alunicídio, né? Assassinato de aluno. Vamos então a algumas partes da apostila e alguns slides. Eu vou trabalhar hoje com três temáticas. Preste bem atenção. Eu quero falar hoje sobre os três céus. Não está na apostila, mas estão nos slides. Eu quero falar sobre o mundo dos mortos. Ih, pastor, tá uma coisa, falar de morto? Não é dia de finado? Não, mas vamos falar sobre a importância da eternidade. Aonde estão os mortos justos e os mortos ímpios? Vamos falar sobre o milênio e o trono branco. Se vai dar para falar tudo isso hoje, eu não sei. Mas são as quatro partes que eu já separei para a gente trabalhar com alguns detalhes que é importante entendermos, né, essas temáticas. Vamos então aos slides. Deixa eu ver aqui. Isto acredito que vai dar certo. Vamos lá. Ok, deixa então eu já levar lá os slides. Alguém tem chegando os slides? Tá? Ok. Vou ser obrigado a passar algumas páginas aqui para nós nos localizarmos direitinho. Ok. Feito. Tá chegando a irmã Aline. Ok. Ok. Não, passou por detrás. Só um pouquinho de fazer outra alteração. Agora sim. Eu agora acredito que. Ok. Estão todos vendo aqui? Maravilha. Maravilha. Deixa eu só mudar aqui a minha barra de direção. Perfeito. Nós vamos conferir contextos bíblicos, que isso aqui é importante, né, que nós façamos a conferência de textos bíblicos. É assim que funciona o mundo físico e o mundo espiritual. Preste bem atenção. É desta maneira que funciona o mundo físico e o mundo espiritual. Vamos entender, então, esses três níveis que estão entre o mundo físico e o mundo espiritual. Você está vendo a mãozinha minha que está correndo aqui? Estão vendo a mãozinha correndo? Onde a minha mãozinha está correndo aqui é a Terra, tá? Onde nós estamos. Acima são os três céus. Aí nós vamos entender como é que funciona cada um desses três céus e os seus níveis. E embaixo, ó, embaixo, você vai ver aqui, ó, Sheol ou Hades, seio de Abraão, lugar de tormentos. Isso é chamado na teologia, tem uma expressão curiosa chamada inframundo. Infra quer dizer abaixo ou por debaixo, tá? Por isso chama-se inframundo. Muitos especulam que o inferno é debaixo da terra, mas a Bíblia não fala isso. A Bíblia fala que o inferno está em as regiões inferiores em relação à terra. Temos que ter cuidado com uma falsa interpretação que não tem nada a ver. Então vamos ter muito cuidado com essa ideia do inferno estar debaixo da terra. Vamos então começar pela terra, ou pelos céus, melhor dizendo. O primeiro céu é o chamado céu atmosférico. É o céu das nuvens, do azul do céu que costumamos ver. Este é o atmosférico. O segundo céu é o sideral, o céu onde estão as estrelas, as galáxias, o Sol, as constelações. O terceiro céu
ele é espiritual e ele tem três níveis diferentes. Me acompanha aqui, que pouca gente sabe, entende isso aqui. O primeiro nível do terceiro céu é onde habita, aonde neste momento se encontra Satanás e os seus demônios. O segundo nível do terceiro céu é o paraíso, onde estão os mortos, não glorificados, mas aguardando o momento do arrebatamento. E o terceiro nível do terceiro céu é o trono de Deus. Como é que podemos entender isso à luz da Bíblia? Vamos então ler esses textos que são muito importantes. Abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 2, versículo 2. Efésios, capítulo 2, versículo de número 2. Irmã Aline está se ajustando daqui a pouco para entrar, né? Eu vi que ela entrou, mas ainda não está com seu vídeo aberto. Com certeza está lá fazendo os devidos ajustes. Efésios capítulo 2, versículo 2. Peço a sua atenção, por favor, aqui na leitura. Em que, noutro tempo, andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Preste bem atenção a essa expressão. Em que noutro tempo andaste segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe das potestades do ar. Quem é o príncipe das potestades do ar? Satanás. Colossenses 1,16 confirma. Vamos em Colossenses, carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículo de número 16. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículo 16. Diz assim: porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Você talvez se pergunta, o que é isso? Tronos, dominações, principados e potestades. Anote aí. São a hierarquia de anjos e demônios. Oh! Então há uma hierarquia de mesmo nome, tanto para anjos, que são os espíritos que servem ao nosso Deus e ao povo de Deus, como também tem demônios com mesma hierarquia. Porque há uma teoria, a Bíblia não dá uma prova muito aberta ou explicativa sobre isto, que os demônios que hoje existem fazem parte de uma hierarquia de anjos que se corrompeu ou foi corrompida quando Lúcifer os seduziu para tentar derrubar Deus do seu trono. Apocalipse capítulo 12, versículos do 7 ao 10. Olha que interessante. Esse texto aqui nos dá maior clareza aonde exatamente Satanás habita. É normal você hoje ouvir pregadores dizendo: ó, Satanás fica quietinho no inferno. O próprio Satanás fica assustado. Eu não estou lá, eu estou no céu. Eu, tô... eu ainda não vou para lá. Ele sabe que ele vai para lá, o inferno final, o inferno definitivo. Mas o grande problema é que hoje, com todo respeito eu digo, alguns pregadores
são um pouco analfabetos bíblicos e teológicos. Apocalipse capítulo 12, versículos 7 ao 12. Olha o que diz. E houve batalha no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão. E batalhavam o dragão e os seus anjos. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar. Preste atenção aqui, ó. E nem mais se achou no seu lugar, lugar nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada Diabo e Satanás, que engana todo mundo, e ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. E ouvi uma grande voz no céu que dizia: Agora chegada está a salvação, e a força e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus os acusava dia e noite. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram a sua vida até a morte. Pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós o que neles habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Então, meus irmãos, o que nós estamos aqui aprendendo nesse texto? Satanás e seus demônios habitam hoje, aonde? Neste nível do terceiro céu. Eles fazem uma arruaça e ainda não se encontram na terra vivendo. Mas na segunda parte da tribulação, que será a grande tribulação, ele vai perder o lugar que tem hoje nos céus, né? Ele perdeu lá no Éden esse lugar. Aí ele foi jogado para a terra. Depois, Deus o permitiu habitar nesta parte do céu, no nível 1 do terceiro céu. Então, nós aprendemos que na grande tribulação, Satanás será lançado na terra e vai trazer um caos nunca antes visto sobre este planeta. O paraíso, ele também está no terceiro céu? Está. Está no terceiro nível, está no segundo nível. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 12. Vamos lá. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículos 2, 3 e 4. Assim diz a palavra de Deus, segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, versículos 2, 3 e 4. Vou esperar um pouquinho para que os irmãos estejam todos sintonizados nesse texto. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao terceiro céu. Eu sei que tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis de que ao homem não é lícito falar. Então aqui vemos a descrição que o apóstolo Paulo dá do paraíso, que é onde, para onde ele foi arrebatado. E aí e acima, olha lá, temos o trono de Deus, que é o nível 3, o terceiro nível do terceiro céu. Voltando para a terra, se você olhar aqui, ó, temos o seio de Abraão e o lugar de tormentos. Agora preste bastante atenção. No hebraico é chamado de Sheol, cuja tradução é sepultura. No grego é chamado de Hades, cuja tradução é mundo dos mortos. Antes da morte e ressurreição de Jesus Cristo, as almas dos justos desciam para onde? Para o seio de Abraão.
E as almas dos ímpios desciam para onde? Lugar de tormentos. Aqui é chamado de inferno temporário, ok? Ou inferno transitório. Aqui no meio, entre essas duas linhas, ou esses dois setores, tem um abismo. E abaixo, o poço do abismo. Isso é importante entendermos, não é? Que o nosso mundo terrestre, ele está ladeado pelo inframundo e pelo supramundo, que é o céu. Então nós estamos entre o céu e o inframundo. Depois que Jesus morreu e ressuscitou, para cumprir o Salmo 68, verso 18, ele pega as almas de todos os justos que estavam aqui no seio de Abraão e transfere para o terceiro céu. Interessante. Ah, hoje, o seio de Abraão está completamente vazio. Completamente vazio. Enquanto que o lugar de tormentos, que é o inferno temporário, continua lá, habitado pelos ímpios. André Santana, Deus te abençoe. Meu coração se regozija, fica triste quando não estás presente, mas se alegra. Olha lá, o homem está bonito, a esposa Graça e está paz para todos. graça e paz. A esposa está cuidando bem desse homem. Meu Deus, Oh, você tá. meu Deus. Ai da sua senhora se não te cuidar bem de si. Ela vai ter problema com o Criador. É Mas muito, verdade. muito bom rever a tua pessoa, André. Muito bom Prazer mesmo, foi de nosso. coração. Muito bom. Muito bem, meus irmãos. Então, esta é a visão dos três, vamos dizer, mundos, não é? Do mundo terrenal, do mundo espiritual e do inframundo. Eu vou passar um outro slide, tá bem aqui na frente, deixa eu virar aqui, que fala sobre o mundo dos mortos. Vou passar um pouquinho mais aqui rapidamente à frente. Vamos lá. Deixa eu ver aqui se eu já não passei. Eu acho que eu não passei. Deixa eu ver aqui. Ah, eu acho que eu passei, não percebi. Só um momentinho. Vou localizá-lo. Tá. Ela está um pouco mais à frente. Que eu não estou vendo a numeração das páginas. Aí me dá um pouquinho de dificuldade de eu encontrar. Mas está aqui no caminho, vou encontrar. Milênio, nós vamos falar do milênio, mas não vai ser agora. Eu preciso dar essa explicação aqui que é importantíssima. Deixa eu ver aqui se eu. Aqui está. Perfeito, perfeito, perfeito. Perfeito. Estão enxergando todos? Perfeito. Aqui é uma outra visão dos três mundos. Dos três mundos. Se você vê aqui, ó, esse aqui são a representação dos salvos, representação dos perdidos. Aí, de novo, Sheol, hebraico, Hades, grego. Ainda que o texto bíblico possa até dar a ideia que seria no seio da terra, mas não exatamente nas profundezas da terra. Seria abaixo, né, da terra. Ok. Aqui nós temos Sheol, Hades, paraíso, o seio de Abraão, lugar de tormento, grande abismo e Tártaro. Aqui nós aprendemos os três infernos. O primeiro inferno é o Sheol ou Hades. É o inferno transitório ou temporário. Todos os mortos em Cristo Jesus, antes da morte e ressurreição de Jesus, iam para cá. Quando Jesus morre e ressuscita,
ele desce às entranhas da terra, ou seja, ao inframundo, e prega aqui, ó, no lugar de tormentos, aonde estão as almas dos ímpios. Ele prega aqui por qual razão? Para dizer que eles estavam aqui porque mereciam, pelo fato que recusaram ouvir a mensagem da lei e dos profetas. Aí Jesus vai ao seio de Abraão e, para cumprir o Salmo 68, verso 18, ele transfere as almas de todos os salvos e leva para o terceiro céu, instituindo então o paraíso. Um irmão, uma irmã, pode ler para mim, por favor, o Salmo 68, 18? Mas, o pastor, então esse slide aí, então, no caso, descreve o que tá na Escritura Sagrada quando uma pessoa falece, né? Quando Ela se não chama. falece hoje, se ela Uhum, falece em Cristo, uhum, ela vai para o paraíso, que é aqui, ó, que agora está acima no céu. isso, Ela está plenamente consciente, não das coisas que desse, acontecem na terra, desse mundo, né? mas ela tem a lembrança de tudo que ela viveu na terra, das pessoas, porque ela está na presença do próprio Senhor Jesus, louvando e adorando e aguardando o momento do arrebatamento da igreja e da ressurreição dos mortos justos. Enquanto que aqui no lugar de tormento, embaixo, que é o chamado Hades, Sheol ou inferno Uhum. temporário, também as almas dos ímpios estão lá plenamente conscientes, conscientes da vida que viveram na Terra, mas não tem nenhuma conexão ou comunicação com a Terra e já sabem que dali vão sair para serem sentenciados à separação eterna no trono branco, que é o chamado juízo do grande trono ou juízo final. Então, a consciência em ambos os mortos, ou seja, os mortos ímpios no lugar de tormentos, inferno, e no paraíso, os mortos justos. Em ambos os casos estão eles plenamente conscientes, acordados e sabedores dos seus destinos eternos. Então, É isso que eu fiquei, isso que eu tô pensando aqui. Nossa, então, tipo, um exemplo, a pessoa está no hospital, está com uma situação de doença, alguma, né, enfermidade. Aí a pessoa está em coma, enfim, a pessoa falece. Mas naquele momento ali, a pessoa não vai se lembrar nada até a alma da pessoa sair do corpo, não é isso? exato, há casos, muito bom a senhora ter tocado esse assunto, há casos que o estado de coma, eu conheço muitas pessoas que viveram essa experiência, leva o corpo e a alma a viverem uma curiosa e estranha transição. Sim. Conheço testemunhos de pessoas que ficaram várias semanas e meses em coma, e em um dado momento elas estavam numa parte superior, como fosse no teto, mas não era exatamente o teto, mas Aham, lá de cima elas visualizavam exatamente o seu corpo sobre uma cama de hospital. sim. E isso não é lorota, não é historinha da Ó, carochinha, pastor, isso é fato, isso é fato. o meu pai mesmo é prova disso. Ele, por algum momento, eu acho que chegou até a falecer mesmo. Yeah, yeah, Que, que ele chegou a ver Jesus, mas não o rosto, sim, e que ele chegou aí ao céu, e isso você conta. certo, Que aí certo. e Jesus veio aparecer uma bola de fogo para ele. Assim ele conta. E quando ele foi abraçar Jesus, Jesus vira para ele e fala assim: Não, ainda não é chegada a hora. Muito em breve você vai poder me abraçar. Oh, Quando uau. ele, quando ele vem descendo assim, igual o senhor está falando, a questão que vê o corpo, aí ele sentiu nojo, sabe, de entrar naquele corpo. Porque ali, não, Jesus, deixa eu ficar aqui está muito bom, eu não quero voltar para lá, não. Aí foi o que a irmã está dizendo É aí, a o mesma senhor. experiência que a maioria das pessoas que tem essa oportunidade de temporariamente provarem do paraíso. Porque a sensação é tão linda, é tão maravilhosa, é tão gloriosa, que quando o camarada retorna,
é exatamente o que o irmão André falou. Sente-se nojo. Por quê? Porque o corpo humano, vamos falar a bem da verdade, é um corpo pecador, sujo, nojento. Não estou falando de higiene, não estou falando no ângulo higiênico. Eu estou falando que o nosso corpo é um corpo imundo por causa do É, pecado. O sim, pecado trouxe o nosso corpo a ser algo imundo. E a sim, gente vê isso com todas as letras, quando uma pessoa falece e começa a ficar esverdeado e soltando mau cheiro. Porque sim. isso é consequência, né? O pecado destruiu a pureza e a santidade dos nossos corpos. Verdade, Entende? verdade. E o estado de coma, como viveu o pai do irmão André, é uma experiência fantástica. Eu conheço 29 pessoas que já viveram isso e é lindo. E da mesma descrição, vem lá de cima os seus corpos, vem Jesus numa bola de fogo. Os camaradas vão lá abraçar Jesus e Jesus diz a mesma coisa. Não é a chegada a hora. Fica quieto, volta. Mas esse momento, o pastor, que eu tô assim, que eu tô vivenciando com meu irmão, assim, sabe? É uma coisa, assim, é uma situação que reflete-se muito, porque é muita vulnerabilidade, a pessoa fica muito vulnerável. Aí que Exato, a pessoa vai reconhecer e vai ter o discernimento de que isso aqui é uma passagem, isso aqui não exato, exato. importa. A nossa vida, meus irmãos, como diz o livro dos Salmos, é um vapor, é uma Uhum, passagem. A verdadeira vida ainda está por vir. O que nós estamos vivendo aqui não é vida, com todo, uhum, com todo respeito. É um sim, ensaio, é um leve ensaio de vida. Porque a vida para valer vem depois, na eternidade. Uns juntinho de Jesus e com o Pai Celestial e o Espírito Santo. E outros afastados, né? Mas por isso que Jesus morreu na cruz para dar-nos a grande, maravilhosa oportunidade de não vivermos uma eternidade separados do Todo-Poderoso, porque vai ser feio. Essa separação vai ser feia. Repito, quem está hoje aqui, ó, no lugar de tormento, já tem plena consciência dessa separação eterna. Imagina, estão duplamente atormentados. Atormentados porque estão no lugar de tormento e atormentados porque têm consciência que dali só vão sair para serem sentenciados no trono branco e caírem lá no lago de fogo e de enxofre. Misericórdia. Mas quem está lá no paraíso está feliz da vida, está alegre, já está naquela expectativa. Vou voltar com o corpo glorificado, aleluia. Vou voltar vitorioso, vou voltar indestrutível, imortal, eita, aleluia. glória. Por isso, quem está no terceiro céu, no paraíso, tá numa boa, gente. Tá na boa. Enquanto eu e você aqui estamos ralando, chorando, sofrendo, passando às vezes necessidade espiritual, financeira, e passando enfermidade, mas lá quem está lá em cima, ô papai. Por isso que Paulo disse, ó, viver não é muita coisa. Mas morrer é lucro. Morrer é ganho. Paulo já tinha experimentado, compreende, irmãos? Por isso que É. Paulo disse isso. Paulo já tinha experimentado um pouquinho do que era o terceiro céu. E nós? Será que estamos tendo saudade desta vida eterna que está para ser dada a nós? Eu tenho essa Je- saudade. Jesus mesmo convidou ele, né? Se prepara para morrer E é? por minha causa, né? E é? Perecer. E é? Então, gente, a morte para o cristão é bênção. Tem muito crente, eu ouço muito pastor dizer isso. Eu tenho muito medo de morrer. Tá, eu estou muito jovem para morrer. Rapaz, eu não sou suicida, não, irmãos. Entenda bem, eu não tenho espírito suicida. Mas se Jesus me chamar hoje, eu estou no lucro. Minha esposa que fica bem furiosa. Vai me deixar viúva? É ruim. Você não vai se livrar de mim. Nós vamos subir junto no arrebatamento. Então, ora a Deus. Mas se eu for primeiro, Jesus vai te cuidar. Vai buscar formas de te manter, entendeu? Não Mas desamparada. para quem fica é saudade. Mas assim, ô pastor, a pessoa, assim, eu analisei uma situação. O senhor falou aí do negócio, né, de estar nessa terra e tal. Mas a pessoa que fique em santidade, no sentido, na busca, no jejum, oração, pastor, não quer viver mais nesse mundo. Não, com certeza.
Com A pessoa certeza. que está buscando a santidade fica em santidade, em busca, em palavra, né, em consagração. A pessoa perde o gosto, não tem prazer nenhum aqui. Minha irmã, 100%. Vamos ser bem sinceros, nada de suicídio, por favor. Sim, sim, sim. Essa vida tá complicada, vamos ser sinceros. Lógico que tá. Tem gente que vai dizer, tá muito bom viver aqui, tá ruim da cabeça. Não tá, tá muito difícil a sobrevivência. No sentido espiritual, no sentido moral, no sentido financeiro, material. Tá tudo apertando demais. Demais, demais, demais. Tá. Se não é Mais a difícil. graça de Deus nos mantendo de pé, vivos, para servir a Ele com alegria, com ânimo, com força, rapaz, às vezes dá vontade de chutar o balde. Ou você pensa que eu não tenho tido essa vontade de chutar o balde? Tem vergonha de dizer não, irmãos. Mas quando vem aquela vontade que parece dor de barriga, dá e passa, o Espírito Santo vem e me fortalece, me levanta, me consola. Calma, Amém. calma, não é hora para partir, não. Ainda tem muito o que fazer. Eu falei, o quê? Me ajuda, Senhor. Se eu tenho muito o que fazer, me dá da tua graça, porque às vezes, irmãos, não estou falando a título de desabafo. Às vezes parece que a gente não vai finalizar essa jornada. Verdade. É uma impressão, né? Porque como seres humanos, nós enxergamos até ali a direção onde está a nossa porta. Mas Deus vê além das nossas limitações humanas. E é exatamente o que Ele quer que nós sejamos fortes, corajosos, valentes. Por isso que Deus falou ali a Josué: esforça-te e ser valente. Ei, se tem alguém aqui que está quase chutando o balde, a palavra de Josué para você é: esforça-te e ser valente. Essa palavra também é para mim, porque às vezes eu estou cansado, né, um pouco, fisicamente falando. Mas quando às vezes eu chego das viagens, ministrando lá a nossa escola aí, em vários lugares, eu falo, Senhor, será que eu vou dar conta daqui para frente? Aí o Espírito Santo fala bem forte em mim: esforça-te e ser valente. A minha graça te basta. Uau. E o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Então, meu irmão, minha irmã, vamos estar agarradinho com Jesus. Tá chegando a hora do povo de Deus partir. Então a gente tem que, mais do que nunca, fortalecer a nossa fé. Vamos lá. O grande abismo, Lucas 16, 26, é a separação, não é? Do seio de Abraão, que está vazio hoje, e o lugar de tormento. E o Tártaro, é o inferno, é o mais profundo abismo. Lá estão os anjos caídos. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 1, vamos lá? Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 11. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 4 e 11. Melhor dizendo, 4 e 11. Olha o que diz lá, anote aí. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 4 e 11. Porque se Deus não perdoou os anjos que pecaram, mas havendo-os lançado aonde? No inferno. No grego é tártaro. E os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. E o versículo 11: enquanto os anjos, sendo maiores em força e poder, não pronunciaram contra ele juízo blasfemo diante do Senhor. Este inferno, que segundo de Pedro 2,4 se refere, é o Tártaro, aonde estão uma hierarquia de anjos caídos que foram seduzidos lá atrás, lá no passado remoto, por Lúcifer. Judas, versículo 6. Vamos a Judas, versículo 6. Judas, versículo 6 também faz menção disto. Judas, versículo 6. Quem pode dos irmãos ler para mim, por favor? Judas, versículo 6. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões,
eternas até o juízo daquele grande dia. Anote aí, as prisões eternas é o Tártaro, ou o segundo inferno. Este é o Tártaro. Ali estão esses anjos. Diz a Escritura que 4 deles vão ser liberados na altura do rio Eufrates, na segunda parte da tribulação, para atormentar a terra. Imagine, esses anjos têm um poder enorme, por isso que eles estão, como diz a Escritura, amarrados, estão com cadeias. O problema nosso, irmãos, é que nós pensamos correntes no plano físico, material, palpável. Quando falamos de corpo, pensamos o quê? Algo palpável. Mas a Bíblia nos ensina na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, que existe também corpos espirituais. Está me acompanhando? Ora, se a Bíblia fala de corpos espirituais, qual é a única maneira de amarrar um ser espiritual? Com cadeias, com correntes espirituais. Oh! Então, há um grupo de anjos amarrados no Tártaro com correntes, com cadeias espirituais. As mesmas cadeias e correntes que Deus vai amarrar a Satanás, a Lúcifer, por um período de 1000 anos, que é o período que dará o governo do Senhor Jesus Cristo. Então anota aí. Primeiro o inferno, que é o chamado temporário, ele é o chamado de Hades ou Sheol, que é também chamado de lugar de tormento. Ali estão hoje as almas de todos os ímpios, todos aqueles que perderam a salvação ou recusaram a salvação. Segundo o inferno, Tártaro, aonde estão os anjos caídos. Anjos caídos são demônios de altíssima periculosidade e poder, e por isso que estão amarrados, são de uma hierarquia muito elevada. E agora vamos ao terceiro inferno, que é o inferno que, na perspectiva humana, ele não existe ainda, que é o lago de fogo e enxofre, que no hebraico é chamado de Tofet, está aqui, ó, Tofet, e no grego é chamado de Geena. Esta é a segunda morte, é o inferno eterno. Apocalipse capítulo 20, vai lá comigo, por favor. Apocalipse capítulo 20. Apocalipse capítulo 20, versículos 10 ao 15. Apocalipse capítulo 20, versículo 10 ao 15. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Olha a surpresa do diabo. Vai chegar lá no Geena. Ué, vai dizer, ué, vocês estão fazendo aqui? Eles vão dizer, sério, nós estreamos o Lago de Fogo e Enxofre. Olha só, vão ser os primeiros residentes do Geena, a besta e o falso profeta. Aí depois vai ser lançado Satanás, os seus demônios e as pessoas que se recusaram o evangelho. Vamos lá no versículo 11. E vi um grande trono branco que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi mortos grandes e pequenos que estavam diante do trono. E abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que nele havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então, este lago de fogo é o inferno eterno, é o inferno definitivo, é o Geena. A besta e o falso profeta vão ser primeiramente lançados lá. Depois, Satanás e os anjos caídos e demônios. E depois, todos os que não foram escritos no livro da vida. E, para ficar mais caprichada a coisa, a morte. Olha que coisa curiosa, né?
E o Hades, que é o inferno atual, vão ser lançados, né, o inferno temporário, vão ser lançados ali, ó, tuc, dentro do lago de fogo e de enxofre. Vamos agora passar para o trono branco, ou o juízo final. Alguma dúvida até aqui? Se tem, larga a dúvida. Pastor, e Fala. será que esse que o senhor comentou aí sobre esses demônios que estão presos e vão ser soltos? E agora eu pensei, será que não é sobre esses alienígenas que eles estão começando a falar todo o tempo, que vão começar a apresentar ao mundo? Os alienígenas, na verdade, são demônios É, de então, uma exatamente. outra hierarquia. O Sim, mundo espiritual, como já falamos agora há pouco, ele é regido por uma hierarquia, uma cadeia de sim, comando, né, do maior ao menor, como fosse um exército. sim, Soldado raso, cabo, sargento, tenente, coronel, general, marechal e assim por diante. O mundo espiritual é muito parecido, tanto do lado de Deus com os seus anjos, como do lado de Satanás com os seus demônios. Existe uma classe ou classes de demônios hoje que tem um poder fantástico de transformarem-se. O próprio Paulo diz, o apóstolo Paulo, não é de se admirar que Satanás se transfigura em anjo de luz. Então, por exemplo, essas manifestações de OVNIs, discos voadores, sim, ah, ah, objetos voadores não identificados, as manifestações de santos, como por exemplo a Virgem de Fátima, que apareceu em Portugal a três crianças em 1913 e 1914. Muita gente julgando, é a Virgem Maria. A Virgem Maria, uma moedinha furada, meus irmãos. Ali é demônio puro é que verdade, é assumiu verdade. uma forma angélica, uma forma bonita, pura, para chamar a atenção. Se você parar para pensar e pesquisar, ó, Virgem de Fátima, Virgem de Lourdes, a Senhora da Aparecida, rapaz, é uma coleção. Só é uma, são demônios que vão assumindo roupagens diferentes para enganar as pessoas que estão afastadas ou desconhecidas do Evangelho de Cristo. Eu fico triste, por exemplo, eu conheço, talvez não sei se vocês conhecem, eu conheço pessoas que saíram do mundo, foram para o Evangelho e conheceram a Jesus, receberam o batismo no Espírito Santo, receberam os dons espirituais, foram usados com sinais, prodígios, milagres e maravilhas e se decepcionam na igreja, que hoje é a moda, né? Desigrejados. Por que você não vai à igreja? Ah, eu me decepcionei com o pastor A, com o pastor B, com o pastor C. Ué, você está olhando para quem? Para o pastor ou para Jesus? Ô, Se... pastor, desculpa, pegando esse ponto aí, eu acho até, assim, meu primo, é um ente querido meu, ele, quando nós era muito novo, é rapidinho aqui, tá? Não vou Certo, tomar muito certo, tempo, não. certo. E aí nós, tem aquela questão que foi alegrado, né, com o Espírito Santo, não foi totalmente batizado, e não Hum, falou em língua em si. hum, E ele foi lá pra frente, desde berço que ele é evangélico. certo. Hoje, depois de velho, ele está com seus 30 anos, Hum. conseguiu casar e, e aí tem aquela história, né? Casou com um descrente, aí ele falava, se eu, na igreja não tem, então eu vou puxar ela para a igreja. E quem acabou puxando Foi foi ela, ela. foi ela. E aí, e agora ela até ganhou um bebezinho, batizou na igreja católica. Já. E tem conhecimento da palavra. Então, voltou, né? Eu conheço coisas um pouquinho piores. Eu conheço pastores, evangelistas e presbíteros que eram usadíssimos por Deus, se escandalizaram com o pastor ou com o líder, foram para o mundo, deixaram Jesus, olha que coisa louca, né? E lá na frente se tornaram católicos. E hoje estão adorando a Senhora de Fátima, a Senhora Aparecida. Eu mesmo tenho, na família de minha mãe, né, uma tia muito querida, chamada Tia Lígia, que infelizmente,
uma mulher muito usada pelo poder de Deus com dons, coisa maravilha. Se decepcionou com o homem, não é? E agora está devota de Aparecida do Norte até o tutano. Falei, papai do céu. E não adianta você falar. É interessante. A pessoa fica revoltada com o evangelho. Não, é o que dá olhar para pastor. Pastor é tudo uma bomba. Tudo uma. Calma, irmão. Não generalize. Então, eu estou nesse pacote também. Não, você não, meu sobrinho. Mas peraí. E o restante? O resto tudo é tudo gente que não presta. Então, infelizmente, o diabo está se aproveitando das decepções. Não é? Infelizmente, nem todos são espiritualmente fortes o suficientes para terem uma fé assim, afirmada. Uma das orações que eu faço, eu tenho feito nos últimos 55, 6 anos da minha vida cristã é essa: Senhor, aumenta cada dia a minha fé. Não deixa a minha fé esfriar. Não deixa a minha fé se decepcionar com ninguém. O homem, o ser humano, vamos ser sinceros, irmãos, é fonte de decepção. Claro. Se você coloca excessiva esperança e confiança no homem, você vai entrar mal, você vai sofrer, você vai ter problemas, você vai tropeçar. A nossa esperança está na palavra, está em Cristo Jesus. Não estou querendo dizer que eu e você não devemos dar um voto de confiança aos nossos irmãos. Sim, temos que dar um voto de confiança a eles. Tanto que eu estou aí, volta e meia, estou dando voto de confiança a um e a outro. E um e a outro estão me decepcionando. Mas em cada decepção eu tô crescendo mais. Estou amadurecendo mais. Entendeu? Não estou generalizando. Tem homens de Deus, está aqui. Irmão André, homem de Deus, pastor Claudiano, homem de Deus, Kelson, homem de Deus. Eu não posso generalizar, irmãos, colocar todo mundo numa mesma bolsa e dizer os crentes é tudo uns balaios de gatos, são tudo desonestos. Não. Nós temos que pedir todos os dias para Deus guardar nosso coração, nossos sentimentos, não é verdade? E aumentar a nossa visão espiritual para esperar mais dele e menos do ser humano. Entenderam? Não é questão que eu vou ter que desacreditar dos meus irmãos, mas a esperança maior deve estar concentrada em quem? Na pessoa de Jesus. Ele que pode fazer tudo por nós. O ser humano, como eu, como cada um de nós que estamos aqui, somos realmente limitados. Por isso que a nossa confiança, a nossa fé tem que estar unicamente no Senhor Jesus Cristo. Vamos ao trono branco? Vamos ao trono branco, isso, o juízo final. Lá a gente não vai parar lá, não. Fica bem tranquilo. Ok. Perfeito. Deixa eu dar uma paradinha aqui. Ok. Algum dos irmãos tem alguma pergunta, alguma dúvida sobre o que acabamos de falar? Porque agora nós vamos entrar no trono branco. Depois, aliás, eu quero entrar no milênio. Eu vou deixar o milênio para o final, porque na ordem bíblica seria milênio, trono branco. Mas para pegar o gancho do mundo dos mortos, eu quero entrar já no trono branco para nós entendermos um pouco mais amplamente sobre isso. Algum irmão tem alguma pergunta, uma dúvida do que acabamos de abordar? Ou até o momento está tudo esclarecido? Maravilha. Irmã Flávia com aquela convicção. Lá o Kelso, né? O Kelso vai e volta, tá ali o Kelso. O Kelso entrou, saiu, voltou, mas assim mesmo. Homem cheio do Espírito Santo e agitado. E alguns, não são todos. Vamos lá então, vamos então à questão do trono branco. Isto. Ninguém vai para lá não, né? Graças a Deus. Misericórdia. Se alguém aqui for para o trono branco, o negócio vai ficar estranho. Mas graças a Deus que nenhum de nós vamos passar pelo trono branco. Deixa eu só aqui mudar a configuração aqui. Isto, maravilha. Ok. Opa, perdão. Voltei atrás. Ok. O trono branco, quem estará sentado aqui, ó, aqui é o Senhor Jesus Cristo. Ele vai julgar todos os mortos ímpios. Preste atenção. Jesus vai julgar todos os mortos ímpios. Antes do trono branco, quem chegará lá?
ou seja, os primeiros sentenciados ao lago de fogo. A besta, o falso profeta e o dragão. Diz a Escritura que eles vão chegar lá e vão, buf, já direto por lago de fogo e enxofre. Interessante. Mas no trono branco, quem serão os que serão julgados? Os mortos grandes e pequenos, os ressuscitados da segunda ressurreição. Uma vez que eles sejam apresentados com corpos físicos diante de Jesus, eles receberão uma sentença, querendo dizer, vocês já estão condenados. E aí vocês simplesmente vão receber a sentença baseado na abertura de 3 livros. Olha só: o livro da vida do Cordeiro, o livro das obras e o livro da vida. Por inferência, ainda que a Bíblia não diga com todas as letras, me acompanhe aqui, preste atenção. O livro da vida do Cordeiro estaria nas mãos de Jesus Cristo, ou nos cuidados de Jesus Cristo, porque está falando de Cordeiro. O livro das obras estaria na responsabilidade, supostamente, do Espírito Santo, ainda que a Bíblia, curiosamente, não nos dá detalhes ou dê uma base para fazermos esta afirmação. Isso aqui é dedução, ok? E o livro da vida estaria nas mãos do Pai, porque o Pai controla tudo e dá vida a todos, como a própria Escritura nos ensina. Mas a Escritura diz o seguinte: e todo aquele que não for achado escrito no livro da vida será lançado no lago de fogo e enxofre. Confere, é o que acabamos de ler. Mas olha que interessante: para estar escrito no livro da vida, é necessário que o seu nome também esteja escrito no livro da vida do Cordeiro e no livro das obras. Oh, que lindo! Então, o livro da vida é a confirmação da nossa salvação, da nossa relação de comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, registrados em cada livro. Então, para eu estar, para você estar, para nós estarmos escritos no livro da vida, olha só, temos que estar no livro da vida do Cordeiro e no livro das obras. E quem serão os condenados? Os condenados, já falei, a besta, o falso profeta e o dragão. Os ressuscitados da segunda ressurreição. E a morte e o inferno serão lançados no Geena, o lago de fogo e de enxofre. Depois, diz a Escritura, os céus e a terra arderão em fogo, o céu se enrolará como um pergaminho, e aí Deus criará os novos céus e a nova terra. Nós vamos falar na próxima aula um pouquinho sobre os novos céus e a nova terra. Meu Deus! Vamos ver agora sobre o milênio. Alguma pergunta aqui sobre o trono branco? Alguma dúvida? Já adianto, nenhum salvo vai estar nesse julgamento. Nenhum salvo. Somente os condenados. Somente os ímpios. Nenhum crente vai passar pelo trono branco. Ô, pastor, no caso, do mesmo jeito aqui que serão condenados, ressuscitados da segunda ressurreição, os ímpios, né? Isto. Da mesma forma, não vai ter os livros das obras, mas para galardão, correto? Os salvos. Aí é o tribunal de Cristo, correto. No tribunal de Cristo, Jesus já vai ter tudo registradinho, né, no livro dele para dar as recompensas aos salvos. É algo parecido, tem um nível de semelhança bastante grande, né? Mas a questão, porque, assim, nós erramos, nós peca todos os dias, né? Mas pecadores remidos. Mas aí está escrito essas obras também, ou realmente quando, não sei se entra, se eu estou fugindo do texto, Preste atenção, no mar do esquecimento. no momento que eu estou já no céu,
no tribunal de Cristo para receber galardão, a minha salvação já está consumada. Não há uma gota de dúvida. É necessário que a justiça de Deus seja cumprida. Por quê? Porque Deus, ele é justo. Olha lá, 1 de Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Só para o irmão entender como a justiça de Deus, ela é maravilhosa e ela tem que ser cumprida à risca. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo de número 58. Às vezes nos esquecemos, né, da justiça de Deus. 1 de Coríntios 15, 58. André, pode ler para nós assim, esse texto? Um texto lindo, lindo, lindo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Aí, chegamos lá no céu para receber galardão, que isso quer dizer, não importa o pecador André Santana, o pecador Luiz Prestes, o importa é que nós cremos no sacrifício que Cristo realizou na cruz do Calvário. O que importa é que o sangue que ele derramou ali limpou-nos e purificou-nos de todas as nossas Então não vai ter culpas. a obra má, não. Vamos voltar então lá em 1 de Coríntios capítulo 3. Eita, isso tem que ficar bem claro. 1 de Coríntios capítulo 3. Tem que ficar isso bem claro. 1 de Coríntios capítulo 3, versículo de número 11. Muito boa essa pergunta do André, porque dá margem para que toda dúvida seja dissipada com respeito, porque nós temos, como seres humanos, aquela ideia: se eu for salvo, é por causa das minhas obras? Não, não é pelas nossas obras, é por fé. Mas as nossas obras vão ter um peso a nível de galardões, que não é salvação. Vamos lá então. 1 de Coríntios, capítulo 3, versículo 11. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Número 12. Se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará na verdade. O dia declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Olha que interessantíssimo. Mais atrás, ó, versículo 12. 1 de Coríntios 3, 12. Se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha. Procurem guardar isso aqui. Ó, ouro, prata, pedras preciosas. Os três materiais que mais resistem ao fogo. Estão me acompanhando? O ouro aguenta bastante o fogo, a prata também, e as Sim. pedras preciosas. Só que dos três, o ouro é o mais resistente. Ele custa a se derreter. Já as pedras preciosas derrete com muita facilidade, mas são de uma certa forma resistentes ao fogo. Aí vem os materiais menos resistentes ao fogo. Quais são? Madeira, feno e palha. Então a madeira, ela se queima? Se queima.
Mas em relação ao feno e à palha, ela oferece mais resistência ao fogo? Com certeza. O feno e a palha nem se fala, ó, lambe, em alta velocidade. Então Jesus aqui, Paulo está nos ensinando que as nossas obras serão avaliadas na medida desses materiais. Exemplo, o André fez, serviu a Cristo na terra, chegou lá no céu. Glória a Deus. Não chegou por causa das obras. Chegou por causa da sua confiança no sacrifício derramado na cruz do Calvário. Mas Deus não é injusto. Tem que dar uma recompensa para o André, é verdade? Aí sai um fogo na presença do próprio Senhor Jesus Cristo. Aí Jesus vai chamar André Santana. Vamos lá, vamos ver as tuas obras. Aí Jesus vai avaliar todas as obras que o irmão André Santana fez ao longo de sua vida. Aí o fogo saiu. Aí quando passou aquele fogo, o próprio Jesus vai dar o veredicto. André, é o seguinte, avaliando as tuas obras, está no nível de pedras preciosas. Então eu vou te dar o galardão no nível de pedras preciosas. Já o pastor Claudiano, um exemplo. Claudiano Costa, presente. Vamos lá. Vamos julgar as tuas obras. O que você fez em meu favor lá na terra durante a tua vida? Vem o fogo de Jesus. Aí Jesus vai dizer: Claudiano, que bom. O meu fogo fez a avaliação e você vai receber no nível de prata. Galardão no nível de prata. Aí vem a irmã Monique, só um exemplo. Monique, Francisca Monique Rufim, presente, Senhor. Minha filha, vamos fazer a avaliação das tuas obras? Aí vem o fogo de Jesus. Minha filha, parabéns, tá salva. Mas você Eita, vai receber galardão no nível do ouro, eita, glória. entende? E ninguém vai se envergonhar por causa disso. Vai ter consciência de que não está ali pelas suas obras. Sim, Chegou no céu, chegou, tá salvo. sim, Mas exato. Jesus vai reconhecer o trabalho que cada um de nós colocamos. É um exemplo. Agora o Kelso. Kelso chegou lá, feliz da vida. Rapaz, eu fiz e aconteci. Olha, é um exemplo. Eu fiz e aconteci. Estou dizendo que o Kelso. Eu fiz e aconteci. Meu filho Kelso. Kelso Pires Pereira. Pois não, senhor, presente. Vamos agora fazer a avaliação das tuas obras. Vai sair o fogo. Kelso. Que bom que tu chegaste aqui. Tá salvo. Ó, mas o fogo queimou quase tudo. Você vai ganhar o galardão no nível da palha. Ele vai ficar assim meio cabreiro? Não. Ele vai reconhecer. Mereci. Já tem outras pessoas, né, que vão receber o julgamento de Cristo, ou seja, a avaliação, vai sair o fogo e vai dizer: Fulano, pois não, Senhor, que bom que tu chegaste. Tá salvo. Mas tu não vai receber nada. Oi, que é? Tá salvo pelo fogo. Não vai receber nada. É o que diz aqui o texto. Alguns não vão receber nenhum galardão, mas isso, repito, não tem a ver com salvação. A gente pode dar o exemplo do ladrão da cruz, né? Pastor Claudiano ficou na caverna há muito tempo, vou lhe dar 75 pontos. Meu Deus! Mas eu também quero 75. Vamos chegar lá, vamos chegar lá. Não, o pastor Claudiano arrebentou agora. 75, que é isso? O ladrão da cruz, ele não fez nada de obras aqui na terra, concorda comigo? Fez nada. Nada. É, Absolutamente nada de nada de nada. Mas ele fez o que é o mais importante: creu. Creu. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Rapaz, tá salvo. Só que ele não vai receber galardão. Ele vai ser salvo pelo fogo. Uau, uau. Alguém fica me perguntando: e pastor Prestes, como é que vai ser seu galardão? Eu não estou menos ligando, ó. Eu não quero nem saber qual vai ser o meu galardão. Para mim, sabe o que é o meu galardão? Chegar. Cheguei,
tô bem, irmãos. Alô? Eu cheguei, tô numa boa, numa bênção tremenda. Vamos parar para pensar, como o irmão André acabou de mencionar. Pecamos todos os dias, erramos todos os dias, fracassamos todos os dias, não valemos nada. Vamos chegar aonde? No céu. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Vamos chegar. Quer, quer maior bênção do que essa? Para mim, não. O fato de eu chegar e já ter o meu nome escrito no livro da vida, eu tô no lucro. Se vier galardão para mim, sou sincero, eu falo todos os dias com minha esposa, eu vou abrir minha boca, ó, para mim é ruim. Tem certeza? Até eu vou perguntar, Jesus tem certeza? Tem certeza? Mas não tô nem esperando, irmãos. Tem gente que tá doidinho, né? Tem pastor que eu converso nas redes sociais, tô esperando minha coroa de rubis, minha coroa de diamantes, a minha coroa carregada de turmalina, água marinha e perla. Vai trabalhar com joalheiro, meu amigo. Isso aí é espírito de joalheiro. Não, eu não estou esperando nada além da minha vida eterna e a minha chegada no céu e abraçar o meu Senhor Jesus. Aleluia! Se você espera um pouquinho mais, é um direito seu. Não tira o teu direito nem a tua razão. Mas chegou lá em cima, ó, não quero mais nada na presença de Deus. Se vier lucro. Amém. Amém? Vou deixar o milênio para a próxima aula para a gente então corrigir os exercícios para a gente desenvolvê-los melhor. Vamos lá então? Deixa eu sair aqui da tela. Ô, pastor, depois o senhor me dá uns minutinhos para testemunhar um milagre aí. Perfeito. Bem no finalzinho. É ok? Perfeito. No finalzinho já. A gente. A irmã Monique deu um testemunho dela aí, meu Deus, foi um negócio assim tremendo, né? Então, Ah, então ele já vai começar a comer papinha já. fala sério, minha irmã. Glória a É, Deus. já vai. Glória a Deus. Irmão, vamos redobrar as orações para Jesus levantar o irmão da nossa irmã Monique. Tava morto, tava morto. Estava, a senhora bem disse, estava. Estava. Mas E eu Jesus é ganhei a a alma da minha ressurreição e a mãe para vida. Jesus. Ganhei a alma da minha mãe para Jesus. Oh, meu Deus. Oh, meu Pai. Coisa Sim. linda. Vamos estar orando. Os milagres, Amém. irmãos, os milagres vão acontecer. Amém. Se Amém. milagre não acontecer, tem um negócio errado comigo e com Sim. você, mas não com o nosso Deus. Verdade, verdade. Vamos lá, vamos corrigir então os nossos exercícios. Deixa eu pôr aqui as minhas anotações. É muito papel no planeta Terra. Vamos lá, número 4. De acordo. Ó, eu dei de bandeja para vocês. De acordo com a primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 11 ao 15. Qual é o assunto que este texto nos fala ou sobre o que este texto nos ensina? Seja sincero, se você respondeu direitinho, eu vou te dar 50 pontos. Eu quero Ó, confiar em você. qual é a pergunta aí, pastor? De acordo com a primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, do versículo 11 ao 15, qual é o assunto que este texto nos fala? Ou sobre o que este texto nos ensina? A Fala sobre o ressurreição? tribunal de Cristo? O tribunal de Cristo. Acabei de Ô, falar. glória. Ô, papai. Ô, abençoado, cinquentinha aqui pra ti. Ô, O, benção pura. o primeiro que abrir a boca leva. Vamos lá, a próxima. Faça uma breve descrição do que exatamente nos ensina este texto de 1 de Coríntios 3, 11 ao 15. O Ó, Alisson já deu a resposta. Agora eu quero que você faça, se é que o aluno escreveu, uma descrição breve. pra falar, pastor? Vamos lá, vamos lá. Se o Alisson emplacar essa, rapaz, Eu tô- acho que eu acertei aqui alguma coisa aqui, hein? vamos lá. O Paulo aqui, ele está utilizando uma metáfora Hum, de uma construção para explicar que Jesus é o único alicerce, né, da fé cristã e, e ele dá alguns detalhes em cada versículo, né? Aí tem o versículo 11, ele declara, né, que não há outro fundamento.
Hum, né, que pode ser colocada além de Jesus Cristo, né, que Jesus Cristo é a base, né, absoluta da igreja ou da vida cristã. E no versículo 12, ele vai fazer a comparação desses materiais, né? O ouro, a prata e a pedra preciosa, a madeira, o feno e a palha, né? Que vai representar a qualidade, né, dos nossos trabalhos e das nossas motivações no reino de Cristo. E o ouro e a prata, né, simbolizam, né, as obras espirituais genuínas, né, de coração, feita com amor, pureza e dedicação ao Senhor. Essas são duráveis. E tem a madeira, o feno e a palha, que representam obras superficiais, feitas com egoísmo para obter glória própria ou sem o verdadeiro propósito de Deus. Esses materiais são sem resistência alguma. E tem o capítulo 13, né, que fala aí o provado pelo fogo. Vou até abrir aqui, que aí fala, né, no grande dia. Esse grande dia se refere ao julgamento de Cristo, né, o tribunal de Cristo, né, que o fogo aqui ele vai simbolizar a santidade e a justiça de Deus, que testará a qualidade da obra de cada um de nós, né? E tem o versículo 14, ele vai falar sobre a recompensa, né? Que se o cristão, né, construir, né, permanecer após firme, né, após esse teste no fogo, né, que será aprovada a sua obra, receberá o galardão, né, a recompensa de Cristo. E tem o versículo 15, né, que fecha falando, né, que mesmo que passar por tudo e tipo algumas obras, né, tipo igual a palha, o feno, não resistir, né, a pessoa ainda não vai perder a sua salvação, o cristão não vai perder a sua salvação, né, mas sofrerá a perda, né, da sua recompensa, mas mesmo assim ainda será salvo, né, porque nós somos salvos pela graça de Deus, somos salvos pela fé em Cristo Jesus. E eu até coloquei um exemplo aqui que é como se fosse uma pessoa, né, que escapou de um incêndio apenas com sua roupa do corpo, né? É pela misericórdia de Deus mesmo, né, pastor? é, Walisson, não tem jeito não, Walisson. Depois desta mini aula, o Ô, que que eu glória. posso fazer? 75 para o irmão Walisson. Amém. Benção pura. A próxima, eu creio que o Glória a irmão vai, Deus. eu acho que o irmão está a caminho, está candidato para ficar isenta da prova. Glória ao nome de Jesus. Alguém fez algo parecido ao irmão Walisson? Por favor, manifeste-se, sinceramente. Ô, pastor, eu fiz uma mais curta, né? Não tão grande igual a do Ares. Não, ele deu uma aula, essa é a verdade. O Walisson deu uma aula, arregaçou, com todo Ele deu uma respeito. aula aí para nós aí. Que isso, parabéns, Walisson. Parabéns mesmo, ó, futuro professor da Academia Bíblica Bereia. Deus tem coisa grande com esse menino. Em cada um de vocês, claro. Mas Deus tá trazendo aí os talentos à tona. Vamos lá, Kelson, dá aí o teu resumo, por gentileza. Ó, o resumo que eu fiz foi, no meu entendimento, ali vai ser uma avaliação das obras dos cristãos diante de Cristo, Hum, no caso, o Tribunal de Cristo, ok, e que a nossa salvação, ela está firmada em Jesus Cristo, certo. certo? E cada cristão, tipo assim, nas minhas palavras, isso aqui eu escrevi. Cada um de nós devemos servir a Deus com fidelidade, porque as nossas obras serão examinadas e recompensadas de acordo com o valor, e isso será eternamente, né? Porque por mais que as nossas obras ali se vão ser examinadas e vão passar, se for ouro, pedras preciosas, prata e palha, feno, mas ali, por mais que as nossas obras vão ser avaliadas, o que vai sobrar depois dessa avaliação vai ser eternamente, né, pastor? Excelente. 40 pontos para o irmão Kelson. Amém. Não foi a aula do Wallison, mas foi bem compacta e bem concisa. Alguém mais? Não? Que pena, que pena. Vou dar para vocês agora 5 perguntinhas,
para que todos possam participar mais animados. Que eu estou um pouco surpreso. Eu esperava que alguns irmãos pudessem, não é obrigatório, mas na medida que participa, eu vou reconhecendo. Só para os irmãos terem uma ideia, temos aqui 3 candidatos à isenção da prova. Pastor Claudiano já é candidato, né? Ficou na caverna um bom tempo, né? O trabalho, mas voltou rasgando. Irmão Kelson e o irmão Wallison. Os 3 estão no páreo, né? Mas eu creio que todos podem mudar esse quadro na próxima aula. Entende? Eu vou dar 5 perguntinhas, de bandeja. Aí você vai passar a semana analisando, e aí eu quero que cada um de vocês me dê a resposta. São 5 perguntinhas. Você não é obrigado, mas se você desejar respondê-las e fazê-las, é claro que eu vou reconhecer o seu esforço, vou lhe dar pontos extras, e numa dessas, quem sabe teremos 2, 3, 4 alunos isentos da prova de escatologia. Teve uma turma que eu isentei 6 alunos. Foi uma vitória, fiquei muito feliz, porque estudaram bem Acho que afinco. foi nessa mesmo, não, nessa turma? Não, mas numa outra, foi numa outra, foi numa outra. Rapaz, aquela ali fica bem impressionante. Houve também, houve isenção também, mas numa outra turma, vocês ganhou de vocês. Primeira pergunta. Dê uma breve descrição sobre os 3 tipos de inferno. Falei hoje. Estão lembrados? Dê uma breve descrição sobre os 3 tipos de inferno. Ou seja, o inferno tal, o inferno tal, dando os nomes, né? Nos originais no hebraico ou no grego. E qual é o funcionamento para cada um desses 3 tipos de inferno. Pergunta 2. Quais são os 3 tipos de céus? Quais são os 3 tipos de céus? Ou de céu? Falamos disso hoje, não é verdade? Estão lembrados? Meu Deus, se você não responder, estou dando. Só, Qual é, pastor, a primeira que eu dê peguei? uma breve descrição sobre os 3 tipos de inferno. Dê uma breve descrição sobre os 3 tipos de inferno. 2. Quais são os 3 tipos de céu? Quais são os 3 tipos de céu? Eu não falei ainda desta matéria que eu vou falar na próxima aula, desse tema, sobre o milênio, mas eu já vou adiantar porque está na apostila e está nos slides a resposta. Então, se você ler e pesquisar com atenção na apostila e dar uma olhadinha lá nos slides, você vai descobrir essa resposta assim, ó. Fácil. Número 3. Quem vai participar do tempo do milênio? O governo de 1000 anos do Senhor Jesus Cristo. Quem vai participar do tempo do milênio, vírgula, o governo de 1000 anos do Senhor Jesus Cristo. Posso dar uma dica? 3 tipos de pessoas. 3 tipos de. Aí você vai ter que dizer quem serão esses 3 tipos de pessoas que vão participar do milênio do governo do Senhor Jesus Cristo. Essa pergunta é 3. Pergunta número 4. Já demos a resposta hoje nesta aula. Não é possível que você não consiga responder esta 4. Quem será sentenciado no juízo final ou no trono branco? Quem será sentenciado no juízo final ou no trono branco? Essa é a número 4.
Número 5. Vou repetir depois todas as perguntas para averiguar se alguém se perdeu em algum lugar, ok? Qual ou quais serão as bases a serem usadas nas sentenças do juízo final? Qual ou quais serão as bases a serem usadas nas sentenças do juízo final? Outra dica que eu quero dar a vocês vai ser na base de três coisas. Estou dentro do mistério dos três. Vamos de novo a todas as perguntas para ver se alguém se perdeu. Pergunta número 1. Dê uma breve descrição sobre os três tipos de inferno. Número 1. Dê uma breve descrição sobre os três tipos de inferno. 2. Quais são os três tipos de céu? 2. Pergunta 2. Quais são os três tipos de céu? 3. Quem vai participar do tempo do milênio? O governo de 1000 anos do Senhor Jesus Cristo. Quem vai participar do tempo do milênio? O governo de 1000 anos do Senhor Jesus Cristo. Serão três tipos de pessoas. 4. Quem será sentenciado no juízo final? Quem será sentenciado no juízo final? E a número 5. Qual ou quais serão as bases? Qual ou quais serão as bases a serem usadas nas sentenças do juízo final? Fique à vontade, você tem uma semana para fazer essas perguntas. Eu quero ouvir, quem fez, eu quero ouvir um por um. Na medida que eu for vendo as respostas, bum, posso te dar 30, 40, 50, 75 pontos. E quem sabe aí já vamos aumentar o leque dos irmãos que estarão recebendo, quem sabe, a isenção da matéria de escatologia. Antes do irmão André dar o seu testemunho, eu quero relembrar vocês, não sei se vocês tiveram oportunidade de darem uma olhadinha nas fotos que nós postamos nos últimos dias. Pela bondade de Deus, nós fizemos duas formaturas no dia 30 passado, um grupo de 3 irmãos brasileiros ali na cidade de São Francisco, Califórnia. Pensa numa coisa linda, para a glória do nosso Deus. E também no dia seguinte, porque foi muito puxado, saí de madrugada para Salt Lake City, quase 3 horas de voo de São Francisco até lá, e à tarde tivemos outra formatura com 14 irmãos mexicanos no nosso núcleo em espanhol. E eu, nessas duas formaturas, eu vi por fé cada um de vocês lá, bonitos, vestidos. Pastor Claudiano, viu o senhor e a sua esposa por fé, olha lá. É visão de barriga cheia? Não, eu vi. Vi lá vocês dois bonitos vestidos. Viu o André lá? Parecia que estava delirando, eu estava tendo uma visão. Viu o André lá bonito com aquela roupa. Viu o Wallace também. Viu o Kelso num sorriso. E vi a irmã Francisca chorando de alegria, Francisca Monique, de alegria por esse dia. Glória, eita, Vi glória. o Jonathan, vi a irmã Flávia Pitol, vi uma turma grande. Falei, Senhor, estou ficando tantando a Mas é cabeça. quando que termina a primeira parte do. Tranquilo, eu vou avisar tudo com antecedência, mas a senhora está recém começando. Só recém começando. Já o André está no meio do caminho, entendeu? Jesus! No meio do caminho. Irmã Flávia também está no meio do caminho, né? Quem está quase fechando aqui é o Jonathan, o Kelson e o abençoado Wallison, como também o irmão Ailson, né? Estão chegando na reta final, mas eu quero fazer para a glória do nosso Deus uma formatura bonita em março do ano que vem em Massachusetts.
Vou fazer uma agora na igreja do pastor Claudiano. Obrigado, pastor Claudiano. Graças a Deus, pastor Claudiano nos abriu a porta, senão a gente ia fazer a formatura na calçada ali de frente. Pastor Claudiano, com muito carinho, nos abriu as portas ali da sua congregação. Estaremos ali no dia 29 de agosto. Quem estiver na área, está convidado. Nós vamos lançar o convite a todos os grupos. Eu sei que... E no domingo, dia 30 estaremos na Assembleia de Deus Filadélfia, também dando formatura a um grupo de irmãos da região de Connecticut. Nessa aí vai estar o Olisson, com certeza. Vai estar o evangelista Alexandre, vai estar um grupo bonito, tá? Então, ore por nós, 29 em Boston de agosto e dia 30 em Danbury, na Assembleia de Deus Filadélfia, na parte da manhã, coincidindo, né, com a Escola Bíblica de Obreiros, né? Vai ter uma Escola Bíblica de Obreiros, ou o aniversário da igreja, aliás, o aniversário da igreja, e o pastor Eduardo Oliveira Sampaio nos deu essa oportunidade. Vamos lá! André, solta esse testemunho, nós queremos alegrar, queremos fechar essa aula cheio de alegria no nosso coração e cheios do Espírito Santo. Solta aí o teu testemunho. Mais uma vez, né? Cumprimentar a todos pelas orações de cada um aí. Há um mês, mais ou menos, pastor, que o senhor estava movido pela unção do Espírito Santo, por Deus, Aleluia. e o senhor entregou, né, algo da parte para vários irmãos aqui, e um dessas pessoas foi eu, que o senhor até mencionou que estaríamos passando por uma causa aí muito forte, mas que não é para assustar, que vai ser por nome do Senhor ser glorificado. Aleluia. E dia 15 de maio, dia 14, nós estava até com o pastor Nemuel conversando, fazendo um estudo ali, e aí um colega nosso até perguntou: Ô André, sua menina tá passando mal? E ela tava baixada lá, porque achei que ela tava até brincando. Uhum. Falei, não, tá tranquilo, porque, né, ela dá uma sumidinha. Uhum. E com isso nós continuou lá no estudo com o pastor, falando lá. E aí, quando chegamos em casa, ela, ela costuma dar muitos gases, né, Oh, na parte da barriga. sim, sim. Aí a gente tem aquela mania de fazer, as mães até faz, né, a bicicletinha para massagear a barriguinha. Isso. E com isso, ela tem maior pavor de médico, ela tem muito medo de injeção, de, né, Que tudo idade quanto tem a sua menina? Que idade tem a sua menina? tem 7 anos. Ou é normal, totalmente normal. Aí ela falou assim: Ah, papai, tá doendo muito, tá doendo muito. Aí, naquela querendo consolar, ela falou: Não, vai passar, fazendo a massagem e tudo. E aí ela chegou a cochilar por umas meia hora, 1 hora mais ou menos. Daí a pouco ela levanta gritando de dor. Uau, Chega até a emocionar aqui. uau, O uau. testemunho é grande, pastor. Eu não sei se vai dar para contar tudo aqui, mas vou resumir. É, E aí ela levantou e falou: Mamãe e papai, me leva no médico. E ela tinha maior medo. E ela pedindo, então eu falei: Não, é coisa séria. É coisa séria. Chegamos ali, né, na emergência de Weymouth, o senhor deve conhecer aqui. Conheço. E aí eles fizeram o ultrassom e tal. E mexe daqui, mexe dali. Aí, por um lado, a minha esposa até ficou assim: Aí, a movimentação tá muito aqui. Será que é? Será que é uma coisa, né, pior e tal? Que a gente até então não sabia. Claro. E aí eles foi, virou e falou assim, ó, porque geralmente quando é emergência, vai deixando a gente, vai deixando, né? Depende do nível de gravidade do problema. Sim. Aí nós daqui a preocupação, daqui a pouco nós tá em casa. Daí a pouco a enfermeira chega, ó, nós vai transferir vocês lá para Boston Shield, Oh, né? De criança, hospital de criança. uau. Falei. Aí eu me preocupei, já a mulher, e eu fiquei forte, né? E aí transferiu nós, isso era por volta de 1 hora da manhã que nós fomos para a emergência. Ficamos lá até em torno de 5 horas da manhã, nessa movimentação de exame, né? Chegou 5 horas, nós foi para Boston. Chegou lá, eles fizeram um ultrassom mais, com as imagens mais sofisticadas, né? Mais recursos. Mais detalhado. E com isso eles diagnosticaram apêndice.
nela. Apendicite? Yes. Que E isso, aí, numa criança de 7 anos? Meu Deus. achei até estranho, falei, não, nem Uau. criança. Geralmente dá em adulto, né? Adulto, depois dos 25, 30 anos, mas não em Sim. criança, não é E Eu, normal. eu quero até dar um conselho para os pais aí, né? Das filhas aí, ou independente, né? Procurar, sabe? Às vezes a gente acha que isso foi um livramento, pastor, porque ela passou mal. Que isso, meu irmão? Tem situação, se não passar mal, assim, o organismo mostrar, estoura dentro ali e Sim. acaba óbito, né? E eu E, conheço co- casos, infelizmente. e isso foi uma forma de um livramento, porque ela passou mal e nós corremos. Chegando lá, ela fez, e aí já estava vazando o líquido. Uau, 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 que risco. Ué, já estava. Eu tentei a foto aqui, mas a imagem não é muito boa, não. Mas que risco, meu Deus. Que isso, Já meu irmão. estava com furo no, vazando. Se nós volta para casa, eu acho que ela não estaria aqui hoje, não. E Meu aí, Deus. e aí a cirurgiã lá chegou no quarto e tal. Aí eu já tremi na base, falei, gente, se a minha filha ficar toda tomada ali de contaminação e tudo. Aí eu baqueei, chorei, deu vontade de desesperar ali. E a mulher foi, não, amor, vai dar tudo certo. Será que tem mais Uau. alguma coisa que vocês não querem falar pra gente? Falando. Aí eu falei, não, é justamente, é só isso mesmo, é o líquido que escorreu e tal. Aí ela foi pra sala. E a cirurgiã, nós sabemos aqui que americano crê em Deus, mas não tem aquela fé, né? Eu tenho uma. Hoje eu tenho uma companhia, uma empresa, não é mérito meu, não, é honrando ao Senhor, que o nome da minha companhia é Honor Lord Landscape, honra ao Senhor. E tinha uma mãozinha na minha blusa. E a cirurgiã chegou, depois que fez a cirurgia, sua filha está ótima. Ela vai ficar aqui 5 dias tomando antibiótico para tirar a contaminação. Mas o tempo todo eu vi essa mãozinha que está na sua camisa comigo, fazendo a cirurgia da sua filha. Glória a Deus. E o meu irmão que estava Uau, na sala comigo, uau. ela tem 25 anos que ela opera a apêndice. Isso para ela é normal. E aí o irmão dela, o companheiro dela, falando, uai, o que está acontecendo com você? Você sempre faz isso? Por que você está chorando? Não, não é sobre eu, não. É porque está o tempo todo uma mão me segurando aqui, eu fazendo a Glória a cirurgia comigo. Deus. Tô até arrepiado aqui, ó. Chatarabacantaramanamashumineke E aéreas. para honrar a fé do Senhor, de todos, né? Xerecalamanagasobanemeneias. Glória a Aleluia. Deus. Obrigado pelas orações. Itadabahamaikiederabacaias. Deus é bom. Deus é Aleluia. bom. Aí, milagre, gente. Quem quer milagre? Alguém quer milagre aí? Na sua casa, na sua Eu vida? quero milagre, milagre. Posso orar? Depois desse testemunho, André, me deste uma becetacil de fé agora violenta. Rapaz, André, eu E pensei que com eu. isso, Meu pode falar. Deus. E com isso, Arabás. a minha esposa até testemunhou na igreja e falando que o Senhor tinha, né, o Espírito Santo, Deus tinha te usado grandemente. E nós preocupados com aquilo, algo forte, será que é, gente? Deus é bom. E aí, na medida que aconteceu, a gente falou, não, é livramento, é o nome do Senhor ser glorificado. E foi Deus é lá dentro do bom. hospital. Deus é Dentro do bom. hospital. Deus é Glória a bom. Deus. Deus é bom. Ó, vai chegar milagre na vida de alguém aqui. Meneke cantaremenais. Vamos orar agradecendo a Deus? E vamos orar e agradecer e pedir. Podemos agradecer e pedir. Agradecer por essa vitória que a filha do nosso irmão alcançou. André, estou feliz demais. Tu não está entendendo, André? Isso aí deu uma injeção de bezetacil de fé em mim, É então. forte, né? Bem forte. Eu estou sofrendo de insuficiência cardíaca. Posso ter um infarto a qualquer momento. Meu E a Deus. qualquer momento, os médicos já me disseram, a qualquer momento só pode ter um infarto, tchau. Eu falei, não, 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 não. Se ele lá em cima não der a ordem, não vai acontecer nada. Amém. Exatamente. Glória a Estou Deus. me tratando, estou fazendo a minha parte, estou tomando uma pancada de medicamentos. Tem dia que eu não passo bem, Deus sabe. Tem dia que para trabalhar é uma prova. Mas depois desse testemunho, André, eu quero voltar aqui e dar o testemunho da minha cura. Em nome de Amém. Lamanagacharenais. Jesus. Eu tenho uma válvula no meu coração Vai, no nome comprometida, de Jesus. comprometida. Se os medicamentos não resultarem, eu vou ter que abrir meu peito
e eles vão me colocar uma válvula de silicone. Mas eu já Bom. falei com Deus. Não, Deus, vai não. eu não quero Sim. isso. Amém. Eu quero o restante da minha vida nesta terra com saúde para te Restauração. servir. No nome de Calabachorobanaia. Jesus. E depois desse testemunho, ó, tomo Amém. posse. Eu tomo posse. Amém. Minha irmã, meu irmão, toma posse. Vai entrar um Amém. Tomo milagre aí na posse, sua né? casa, na sua vida. Lamadecataraia. Senhor Deus e Pai, queremos te agradecer Aleluia. Glória a pela Deus. vida do nosso irmão André Santana e da sua filhinha. Ah, Deus, tu foste lindo, tu és lindo, Alamanaias. Coisa tremenda, Senhor. Às vezes pensamos que os males vêm para nos destruir. Não. Quando o Senhor permite o mal, é para ele ser glorificado, é para ele ser exaltado. Lamanto rupalabacaia. E este mal veio sobre a filhinha do nosso irmão André, é para que o teu nome fosse glorificado. E está sendo glorificado, porque nos deu uma grande injeção de fé, ânimo, aleluia. Eu te agradeço por ouvir esse testemunho. Nós te agradecemos por ouvir esse testemunho. Espírito Santo, em nome de Jesus, entra no lar do meu irmão André, abençoando sua casa, sua esposa, seus filhos. Glorifica o teu nome. Entra no lar do meu irmão, pastor Claudiano e pastora Larissa e sua família. Entra na casa, Senhor Deus, do meu querido irmão Wallison, em nome de Jesus. Entra na casa do Kelson, da minha irmã Monique. Entra na casa do Jonathan. Entra na casa da minha irmã Flávia, do irmão Ailson. Entra na casa dos meus irmãos que não estão aqui na aula de hoje, mas são ligados a esta turma da terça-feira. Abençoa a irmã Aline, abençoa o irmão Douglas, abençoa o pastor Francisco. Espírito Santo, faz uma obra, um reboliço de calabaxalabacaia. Milagre, milagre. Vai entrar milagre na sua casa, milagre na sua família, milagre na minha casa vai entrar também. Eu te agradeço pelo meu milagre, pela minha cura, meu Deus. Tu sabes que eu preciso de saúde, eu preciso de cura para te servir. Sem saúde eu não posso fazer nada, mas eu te suplico, papai, me dá a vitória, me dá saúde, e eu vou testificar do grande que o Senhor vai estar fazendo pela minha vida, e eu vou ouvir os meus irmãos também dando testemunho de milagre. É chegada a hora, meus irmãos, milagres de chegarem nas nossas casas, milagres chegarem nas nossas famílias, milagres chegarem nos nossos ministérios. Alamanacaterecaia. Receba-os em o nome de Jesus Cristo. Receba esta bênção da parte de Deus. Receba estes milagres. Receba esse toque especial do Espírito Santo. Obrigado por esta aula. Obrigado por este testemunho. Obrigado pela tua presença. Continua tomando-nos das mãos e nos sustentando e nos levando em vitória, ainda que muitas das vezes chorando e lutando, mas leva-nos em vitória para a tua honra e para a tua glória. Oramos agradecidos em o nome de Jesus Cristo. Amém A e vitória está amém. aqui, ó. Oh, meu Deus, né? Essa aí é a benção, olha lá, o milagre. Deus te abençoe. Ela se chama Vitória? Clarice. Clarice, Clarice, Deus te abençoe. Muito felizes saber que Jesus te curou e te deu uma tremenda vitória. Gente, vamos aplaudir o nome de Jesus. Ele merece. Jesus merece, gente. Meu Deus. Amém. Meu Deus. Se você ficar quieto e indiferente, você está frio Aleluia. e está de geladeira. E pastor Claudiano vai orar para você se converter. Meu Deus! Vamos ao nosso lema. Gente, tô pingando de suor. Baixou o fogo aqui em cima depois dessa Eita, oração. glória, Papai do aleluia. céu, ó, essa semana, um de vários milagres vai Eita, alcançar glória. o lar de alguém aqui. Eu não sei quem. Eu recebo, eu tomo posse em nome do Antes que essa semana acabe, um de vocês vai receber um de vários milagres. Não sei Amém, quem vai ser. Ó, amém. gente, ó, Glória. gente. Imediatamente deu testemunho. Na próxima Eu quero, semana. ó, pastor, eu só quero fazer um apelo para cada um, mesmo que seja uma dorzinha, não é só porque aconteceu comigo, não, Exato, com minha exato. filha, mas não deixa passar por desapercebido, Já. porque Verdade. o mínimo de detalhe, A vida se entendeu? acaba, mas Deus nos dá despertamento e nos dá discernimento. Gente, vamos clamar uns pelos outros, vai ter milagre. Essa semana, um de vocês aí vai receber uma bênção enorme da parte de Amém, Deus. amém, Senhor. Na próxima terça eu quero ouvir o testemunho de um de vocês aí. Amém, Algo amém. grande que Deus vai trazer aí na sua casa, na sua família. Nosso lema para terminar:
seriedade, 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 compromisso, 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 disciplina, disciplina, seriedade, seriedade, compromisso, compromisso, disciplina, disciplina, seriedade, seriedade, compromisso, compromisso, disciplina. disciplina. É É necessário que ele necessário que ele cresça cresça e que eu e que diminua. É necessário que ele necessário que ele cresça cresça e que eu eu diminua. É é necessário que necessário ele que ele cresça cresça e que e eu que eu diminua. E a diminua. Deus, de novo, damos o quê? A honra, a A honra, a glória glória e o poder. Oh, meu poder. Deus, Deus nos Louvado abençoe. seja o Não teu tenho nome. vontade de terminar essa aula de hoje, não, né? Depois desse testemunho, eu tô vazando aqui de fogo. Deus Verdade, nos abençoe. forte, forte, forte. Bom descanso para todos. Uma Amém. abençoada semana. 16 de junho, estamos aqui, com Copa ou sem Copa do É Mundo. meu Então, birthday, 16. também da minha cunhada Sônia. Então vamos estar orando e abençoando as nossas irmãs. Deus os abençoe. 16 de junho. Não se esqueça de dar os para-choques para nossa irmã Francisca. Deus os abençoe. Paz do Senhor. Amém. Shalom Adonai. Bom, Meu Deus, que vitória. Deus abençoe a todos.